Olá, mundo dos mistérios. Você já parou para pensar, pelo menos uma vez na vida, que a nossa história poderia estar sendo contada muito diferente do que foi? Os seres humanos estão no planeta Terra há aproximadamente 200 mil anos. Ou é o que os especialistas nos disseram. Então, como é possível que exista uma ponte artificial de 1,7 milhão de anos? O Dr. Badri Narayana, ex-diretor da pesquisa geológica indiana, afirma ter encontrado evidências suficientes para provar a existência de uma ponte artificialmente construída há milhares de anos atrás. Deseja saber mais? Seja bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Dessa maneira, seria mostrado que a humanidade esteve na Terra, muito antes do que dizem historiadores e arqueólogos convencionais, por 200 mil anos. Mas o mais surpreendente é que isso demonstraria que essa civilização humana era capaz de construir estruturas tão complexas e elaboradas quanto os edifícios mais recentes. A ponte de 1,7 milhões de anos. Essa estrutura se estende da Índia ao Sri Lanka. E é tão grande que pode até ser vista do espaço sideral. Existe até uma história sobre essa estrutura nas lendas hindus, onde o rei Rama, um dos deuses da mitologia hindu, é mencionado e como ele construiu uma ponte semelhante há mais de 1 milhão de anos atrás. Segundo o épico hindu, Rama é uma das principais divindades do hinduísmo e é mostrada como imagem, espírito e consciência da religião. De fato, a ponte era conhecida nos tempos antigos como a Ponte Rama, embora também seja chamada pelos ocidentais como Ponte de Adão. No Ramayana, é mencionada a ponte e como ela foi construída para servir Rama em sua jornada de atravessar o mar para alcançar a grande ilha e resgatar sua amada do demônio Ravana. A origem artificial da ponte. O Dr. Badri Narayana, ex-diretor do Serviço Geológico Indiano e ex-coordenador da Divisão de Estudos do Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, passou grande parte de sua carreira estudando o núcleo da estrutura. Dessa maneira, ele concluiu que não é uma formação natural, como reivindicada por certos cientistas, mas uma estrutura feita artificialmente pelo homem. De acordo com estudos publicados por Badri Narayana, ele e sua equipe fizeram 10 furos ao longo da estrutura, descobrindo coisas extremamente interessantes. Cerca de 6 metros de profundidade, encontraram uma camada consistente de arenito, calcário, diferentes corais e rochas sólidas, servindo como uma espécie de suporte. A 4,5 metros. Também foi encontrada uma camada de areia solta que serve como um amortecedor para o peso que a superfície suporta e, por baixo dela, uma camada de rocha sólida. O fundo da ponte também foi examinado graças a uma equipe de mergulhadores. Eles descobriram que a formação subaquática não era típica do mar e que as rochas usadas também vinham da superfície. Badri Narayana também menciona os restos de pedreiras de arenito encontrados na área. Então não há dúvida de que toda a estrutura foi montada manualmente na base arenosa da rodovia. De fato, no Ramayana, fica claro que a ponte construída por Rama era feita de madeira em uma elevação natural que já existia, coberta de pedras para fortalecer suas bases. Ciência versus teoria. Muitos especialistas desmentiram e até ridicularizaram a teoria de Badri Narayana sobre a possível origem artificial da ponte, embora não seja a primeira vez que a arqueologia e historiadores estão errados. Um dos mais críticos foi Suvrat Kher,
um geólogo especializado em formações marinhas, Kerr é um dos especialistas que garante que, sem dúvida, a Ponte Rama é uma formação natural. O geólogo esclarece que, durante a era glacial que vivia no Pleistoceno, o acúmulo de geleiras e seu subsequente derretimento geraram flutuações no nível do mar, fazendo com que subisse várias dezenas de metros. Assim, foram formados diferentes recifes e bancos de areia que não existiam a princípio. Mais tarde, quando ocorreu a queda do nível do mar, algumas dessas formações e margens de areia eram visíveis, como é o caso da Ponte Rama. Não podemos garantir que a ponte seja artificial ou não. No entanto, não seria a primeira vez que historiadores e arqueólogos estão errados. O exemplo mais claro foi o seu descrédito à teoria do acúmulo de energia eletromagnética da Grande Pirâmide de Gizé, de modo que não seria irracional pensar que, de fato, a Ponte Rama foi uma estrutura feita pelo homem.